Olá pessoal, tudo bem com vocês? Thiago aqui, e nesse conteúdo nós vamos falar de BRF, vamos entender um pouco dos destaques do resultado da companhia referente ao quarto trimestre e vamos envolver também a Marfrig nesse conteúdo para a gente entender a parte da composição acionária. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do canal, compartilhe também o vídeo para que mais pessoas tenham acesso à informação. Então, a BRF ela é uma empresa transnacional brasileira do ramo de alimentos. Inclusive, ela é o fruto da fusão entre Sadia e Perdigão, aí duas das principais empresas de alimento do Brasil. A operação foi anunciada no ano de 2019, teve ali uma longa jornada e foi concluída ali por volta de junho, julho de 2013. Então, a BRF ela é uma empresa que atua nessa parte de segmentos de proteínas, tem também alimentos processados, a parte de margarinas, massas, pizzas e vegetais congelados. Uma empresa aí focada na parte de alimentos. Quando a gente olha hoje para a cotação atual da BRF, ela está cotada a R$ 14,01, teve uma alta de quase 4% no último fechamento, justamente esperando essas expectativas do resultado da companhia. A mínima foi R$ 5,55 e a máxima chegou a R$ 15,18 nas últimas 52 semanas. Não está pagando dividend yield, não paga dividendos no momento, já cresceu 127% nos últimos 12 meses. No mês atual está tendo uma queda na faixa de 2%. Quando a gente envolve agora a Marfrig no nosso conteúdo, é porque a Marfrig alcançou uma participação superior a 50% nas ações da BRF. Inclusive, a Marfrig justifica aqui que esse aumento de participação não vai interferir no controle ou na estrutura administrativa da BRF. O fato que essa estratégia da Marfrig de aumentar a participação na BRF é para abrir caminho, ganhar espaço no market share nessa parte de alimentos, não só no Brasil, mas também a parte global de alimentos. A empresa está nessa estratégia de aumentar a participação, e aí quando você tem os resultados positivos ou negativos da BRF, acaba impactando também na parte da Marfrig pela participação acionária que ela tem hoje. Falando de participação acionária, hoje a Marfrig ela detém aqui mais de 50% de ações da BRF, 50,06% de ações na BRF. Depois nós temos outras participações aqui com menor percentual. Então hoje você vê que 50,6% é a participação da Marfrig nas ações da BRF. Quando a gente sai hoje aqui da parte da composição acionária, vamos falar da parte agora do consolidado, do quarto tri de 2023 da BRF. Ela destaca aqui a hiperinflação também aqui na Turquia, no ano de 2023, que impactou os resultados da companhia. A BRF também tem exposições à operação e comercialização em outros países. Então você vê aqui, hiperinflação na Turquia acabou afetando aqui. Aqui nós temos o consolidado do resultado societário e aqui o consolidado do resultado gerencial do quarto tri. Então você vê que o lucro líquido teria ficado no gerencial em 823 milhões, teve o impacto aqui da Turquia, acabou finalizando em 754 milhões o lucro líquido aí no quarto trimestre da companhia. Quando a gente olha aqui para o detalhamento mais abrangente dos resultados da BRF, a gente vai entender agora os detalhes das linhas principais do balanço da companhia, desempenho operacional e financeiro. Você vê que a receita líquida teve uma queda, quando a gente compara o quarto tri 23 com 22, caiu cerca de 2%. Aqui nós temos o CPV, que é o custo dos produtos vendidos, teve também aqui uma redução, saiu de 12 bi para 11 bilhões, então você vê que o custo de produção vendido aí dos produtos é bem elevado da companhia. O lucro bruto avançou 30% na comparação trimestral e aqui o lucro líquido chegou a 754 milhões de lucro líquido, revertendo aí um prejuízo no trimestre anterior de 956 milhões de prejuízo. Então, o lucro líquido foi positivo. O EBITDA também avançou, 1 bilhão e 900, cresceu 76% na comparação
trimestral da companhia. Aqui a parte da alavancagem, que é um ponto que o mercado olha muito na BRF. Então, dívida líquida versus EBITDA deu uma reduzida, saiu de 3,5 para 2,0 a parte da alavancagem. Quando a gente olha a comparação 23 com 22, a receita líquida ficou estável, 53 bilhões e 600 em 2023. Já a parte do lucro bruto avançou também, 8%, chegou a 8 bilhões e 800 milhões. Quando a gente olha o lucro líquido, aqui ficou no prejuízo, 1 bilhão e 800 de prejuízo, porém diminuiu em relação a 2023, que de 22 teria ficado em 3 bilhões. Então reduziu um pouco a parte aí do prejuízo líquido da companhia. Isso mostra que para você investir hoje em empresas ligadas a essa conexão de alimentos, frigoríficos em geral, é fundamental você entender não só do cenário brasileiro, cenário global, inflação, juros. As companhias são muito sensíveis a esse cenário, fora a demanda de consumo que depende muito das economias que elas têm participação. Quando a gente dá uma olhada agora na receita operacional líquida da companhia, a gente compreende aqui o cenário de participação da empresa. Então, o Brasil aqui representa 47% no terceiro TRI 23, no quarto TRI 22, 52%, e agora no quarto TRI 23, 51% é a participação da receita operacional líquida da BRF a Brasil. Quando a gente olha a internacional, 43% no quarto TRI, 42% no quarto TRI 22 e no terceiro TRI 23, 46%. E outros aqui na casa de 5 a 6% de participação. Então você tem hoje a BRF exposta praticamente 45 a 46% no Brasil, a média, e também ela tem uma exposição forte aí nessa faixa de 45 a 46%. Quando a gente olha a parte internacional de comercialização e também das operações da companhia. Dando uma finalizada aqui no resultado financeiro líquido, é importante a gente olhar também o balanço, justamente porque no resultado financeiro líquido, diferente ali do balanço que a companhia nos dá com a parte mais operacional, é a questão dos juros. Então você tem aqui, as despesas financeiras da companhia totalizaram aqui 912 milhões de reais, principalmente quando a gente olha aqui, juros de empréstimos e financiamentos, quase 500 milhões de juros, e o resultado aqui financeiro líquido fechou negativo, 188 milhões, resultado financeiro líquido justamente impactado aí pela alta questão de variação cambial também. A companhia está exposta aos derivativos cambiais e também juros de dívida que consomem muito do resultado financeiro da empresa. Falando agora um pouco mais da Marfrig, que tem essa participação relevante na BRF, a gente vai entender um pouco mais a companhia. A Marfrig vai divulgar ainda os resultados referente ao quarto trimestre da companhia. Ela que está cotada hoje a R$ 8,85. Teve também uma alta interessante, esperando justamente esses resultados da BRF, R$ 8,85. Já cresceu 40% nos últimos 12 meses. PL está negativo justamente pelos resultados atuais da companhia, trimestrais que a companhia vem apresentando. PVP 1,3, não está pagando dividend yield no momento. Falando em dividendos, o mercado espera que a Marfrig volte a pagar dividendos. A companhia teve aí um dividend yield médio, quando a gente olha os últimos 5 anos, na casa de quase 13%, 12,9%. Atualmente ela não está pagando dividendos, pela questão que nós acompanhamos no conteúdo. Ela está investindo boa parte do caixa dela na participação ali, no aumento da participação acionária na BRF. O último dividendo que a Marfrig pagou foi em dezembro de 2022, pagou 90 centavos por unidade de ação. Ela pagou 3 vezes em 2022, em 2021 também pagou 3 vezes. A Datacom que ela fez foi em abril de 2021, abril de 2022, depois ela fez em agosto e também em dezembro as últimas Datacons em 2022. Então a expectativa que o mercado tem é que a Marfrig melhore os resultados, principalmente na parte ali operacional financeira, para que ela volte a pagar dividendos. Mas como nós entendemos nesse conteúdo, boa parte hoje do caixa que a Marfrig tem, ela está investindo ali, ou já investiu nesse aumento de controle acionário na BRF.
Então falamos hoje um pouco mais dos resultados da BRF, entendemos o perfil da companhia, a parte ali dos resultados financeiros e operacionais, e também falamos um pouco mais de Marfrig, que tem esse controle aí de mais de 50% na composição acionária da BRF. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do canal, compartilhe também o vídeo para que mais pessoas tenham acesso à informação. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço!